Graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigada, Pai. Estamos aqui diante do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso guia, é o nosso Senhor e Salvador. E é o dono desse tempo que estamos dedicando, Pai. Por isso precisamos da Tua ajuda, da Tua direção, da Tua bênção para nós e para todos os que um dia ouvirem e verem esta lição da Tua palavra. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos vendo os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e vamos ver Lucas ainda. Então estamos em Marcos, já vimos até o capítulo 9 e de 1 a 9 em Marcos é o ministério de Jesus na Galileia. Então agora ele já vai indo para a Judeia, para a última Páscoa. E ele é questionado sobre o divórcio. Os escribas e fariseus estavam sempre querendo pegar Jesus em algum erro. E Jesus então dá a lição para eles. O princípio continua o mesmo, é válido. No princípio, Deus mandou que deixe o pai e a mãe e se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E o que Deus ajuntou, não separe os homens. Muita coisa foi acontecendo por causa da dureza do coração dos homens, Jesus falou. E ali então, as crianças vêm, os discípulos não acham bom e Jesus abençoa as crianças e diz, delas é o reino dos céus. Logo depois vem o jovem rico, aquele moço que cumpria os mandamentos e Jesus faz uma proposta para ele e Marcos, ele registra um detalhe, que Jesus amou aquele moço, mas aquele moço não soube escolher. Ele foi embora muito triste. Então Jesus fala do perigo das riquezas. E eles dizem, então é difícil, é impossível um rico se converter. Por nada é impossível para Deus. E Pedro então questiona Jesus. E nós que deixamos tudo? Pai, mãe, família, casa. E qual a recompensa? Jesus diz assim, vocês receberão o cêntuplo e perseguição e vida eterna. Eles iam receber muitas famílias, muita gente que ia amá-los, mas perseguição é a garantia de vida eterna. Mais uma vez, Jesus prediz a morte dele, que ele seria açoitado, que ele seria cuspido e iriam matá-lo, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então, Pedro, Tiago e João, o evangelho diz que é a mãe deles, mas aqui Marcos diz, Tiago e João pediram para Jesus que quando ele estivesse no reino, desse para eles a direita e a esquerda. E Jesus falou, vocês vão beber o cálice que eu vou beber? Mas este lugar está reservado pelo Pai para alguém, que eu não sei quem é. E ele diz assim, tem outra coisa, quem quiser ser o primeiro tem que ser o servo de todos. Jesus estava sempre ensinando a humildade. Aí vem o caso do Bartimeu, Marcos põe o nome, o cego Bartimeu, que diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus vem e concede a Bartimeu a cura. Aquele cego agora passa a ver. E Jesus diz para ele, a tua fé te salvou. No capítulo 11, já estamos, Jesus chegando em Jerusalém. Então tem a entrada triunfal em Jerusalém. É bom ler nos outros evangelhos para ver os detalhes que são diferentes. Aqui então diz que ele vem entrando junto ao Monte das Oliveiras e ele é recebido
com vestes, com ramos e montado no jumentinho que tinha sido profetizado muito antes. Nessa ocasião que tem aquela figueira, Jesus vai buscar fruto, ela não tem fruto e Jesus amaldiçoa a figueira. Aí ele vai para o templo, ali há a purificação do templo. Ele expulsa os vendilhões, ele derriba as mesas e ensina: a minha casa é a casa de oração e vocês a transformam em covil de ladrões. Os escribas e fariseus procuravam meios para matar Jesus, mas eles tinham medo porque era tempo de festa, era o tempo da comemoração da Páscoa. À tarde, Jesus sai de Jerusalém e vai posar em Betânia com os 12 apóstolos. E lá, então, quando eles voltam, e vê que a figueira secou. E Jesus disse: tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Porque eles estavam admirados que a figueira havia murchado pela maldição de Jesus. Mas Jesus faz um adendo aí. Ele disse: quando você for orar, quando vocês orarem, perdoem para ser perdoado. A oração, a gente é perdoado para poder perdoar. No capítulo 12, vem a parábola dos lavradores maus. Aquele homem rico que plantou uma vinha, cuidou dela, cercou, fez uma torre e ele arrendou aos lavradores e ele partiu para a viagem. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou um servo para vir buscar o dinheiro, o rendimento da vinha dele. Eles insultaram o servo, espancaram e mandaram ele vazio. Ele mandou outro servo, eles insultaram, mataram e também não resolveram nada. E muitos outros que o dono da vinha mandou. Aí ele resolve mandar o filho, mas eles matam o filho também, ainda pensando que a herança vai ser nossa. E os escribas e fariseus percebem que eles são esses lavradores que mataram o filho. E eles então percebem que aquela parábola era dedicada a eles, estava proferida contra eles. E vem aí a questão do tributo. Devemos pagar o tributo a César? Ele fala: o que está na efígie aí? É a figura de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O homem de Deus, ele é cidadão do reino, mas é cidadão também do lugar onde ele vive, onde ele mora. Os saduceus trazem para Jesus a questão daquela mulher que casou, o marido morreu, ela casou com o cunhado e ela foi casando com outro cunhado. E lá no céu, quem vai ser o marido dela? E Jesus fala: vocês não conhecem nem a Escritura, nem o poder de Deus. Lá no céu, os homens e mulheres serão como anjos. Não tem casamento lá no céu. E eles perguntam: e qual é o grande mandamento? O escriba que pergunta para Jesus: qual é o grande mandamento? E Jesus diz: o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. E o segundo mandamento: amarás o próximo como a ti mesmo. E Jesus censura os escribas. Fala: vocês gostam de roupas ricas, de sentar nas primeiras cadeiras, os lugares mais importantes. Vocês gostam de fazer longas orações, mas vocês gostam também de devorar as casas das viúvas. E ali no templo, Jesus observando os homens e mulheres que passavam, dando oferta, e ele fala da viúva pobre, a oferta dela. Os ricos deram grandes quantias, o que estava sobrando, mas ela deu
tudo o que ela possuía. E Jesus fala do valor disso, da gente dar aquilo que pesa para nós, aquilo que custa para nós, e não só o que está sobrando. No capítulo 13, vem o sermão profético, que nós vimos lá em Lucas, vamos ver em Lucas 21 e vimos em Mateus 24. Jesus fala da destruição do templo, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele fala do princípio das dores, ele fala das guerras, terremotos, fome, perseguição. E Jesus falou uma vez: o mundo me odeia e vai odiar vocês também, vocês serão odiados. E ele diz também: o evangelho será pregado em todas as nações. Hoje, com a internet, nós vemos que coisa maravilhosa. O evangelho chegando a muitos lugares. É sinal dos tempos. Aí vem a grande tribulação. E disse uma tribulação tão grande que Deus vai abreviar os dias por causa dos eleitos. Aí vem os falsos cristos, falsos profetas, com sinais, prodígios, e enganarão muitos. Até os escolhidos alguns serão enganados. Por isso que tem que ter firmeza na palavra, conhecimento e obediência da palavra. E de sinais no céu também. Nas nuvens e a glória, e vem a vinda do Filho do Homem. Nós tivemos a primeira vinda de Jesus e estamos aguardando a segunda vinda. E ele diz assim: os anjos reunirão os escolhidos. E é o arrebatamento, né? Aí Jesus vai se ensinando, é a última semana, últimos dias da vida dele, volta lá naquela figueira que está seca, né? E ele fala: quando vocês veem as folhas novas ou flores, vocês sabem que está chegando um tempo novo, está chegando o tempo de frutificar. Então, quando tiver esses sinais que ele já falou, vigiem, porque está perto a vinda do Filho do Homem. Vigiem. Só o Pai sabe a hora e o tempo, mas os sinais vão nos avisar que Jesus virá. Ele virá para buscar a igreja, aqueles que creem nele, aqueles que estão esperando a conclusão da salvação, completar a salvação. Aí no capítulo 14, lá estão outra vez os sacerdotes, escribas, os fariseus, fazendo plano para tirar a vida de Jesus. Só que eles dizem assim: não pode ser durante a festa, porque o povo pode se revoltar. Nesses dias que Jesus está naquela casa em Betânia e ele é ungido por aquela mulher, o vaso de alabastro. E Marcos diz que alguns discípulos acharam ruim, eles se indignaram porque aquele perfume era muito caro. E Jesus defende a mulher, diz: ela fez isso, está preparando o meu corpo para a sepultura. E todo lugar onde o evangelho for levado, for anunciado, vão lembrar do que essa mulher fez, porque ela foi muito perdoada, então ela deu o maior perfume que ela podia. Enquanto isso, está havendo o pacto da traição. Judas Iscariotes vai lá com os principais sacerdotes e eles prometem para ele um dinheiro. Aí os discípulos preparam a Páscoa. Marcos, ele coloca um detalhe, que um homem, vocês vão ver um homem que está carregando um cântaro, que os homens não carregavam água. Eu vi muito lá no Nordeste as mulheres carregando. Mas aí, então, onde esse homem for com o cântaro, vocês vão, porque lá vai estar o cenáculo, o salão onde nós vamos fazer a Páscoa. E lá na Páscoa, lá na ceia, o traidor é indicado. E ali há a nova aliança. Jesus diz: esse pão significa o meu corpo que será quebrado por vocês. E o vinho
significa o meu sangue que será derramado por amor de vocês e para a salvação de vocês. Então ele abençoa a ceia, eles cantam um hino, é interessante isso aí, e o Pedro é avisado, porque Jesus diz, o pastor vai ser ferido, as ovelhas vão ser dispersas. E Pedro diz, eu não, eu vou ficar com o Senhor até o fim. E Marcos, ele põe de um jeito diferente, diz assim, antes que o galo cante 2 vezes, Pedro, você me negará 3 vezes. Galo canta antes de 2 vezes, Pedro vai negar 3 vezes. Aí Jesus vai para o Getsêmani. Ali era um bosque onde havia a prensa de azeite. Jesus ia ser prensado ali. Ali dá o episódio que ele convida os 3 íntimos dele, Pedro, Tiago e João, para orar com ele mais para frente. E eles dormem. 3 vezes Jesus chama e Jesus ora e Jesus confessa que ele está em agonia, em tristeza. Ele chega a suar sangue aí, né? Então, 3 vezes acontece isso, os 3 estão dormindo e Jesus fala, vigie e orem. Vigiai e orai, porque vocês não sabem a hora que vai acontecer. Nisso, quem aparece? É o Judas, acompanhado de uma turba com porretes, com os escribas. E o Judas beija Jesus. Aí também Marcos fala que um dos apóstolos corta a orelha de um soldado. E todos fogem, todos fogem. Agora, Marcos pode dizer que um jovem, quando ele viu a confusão, o perigo, ele vai fugir e ele perde a roupa, ele sai pelado. Então, dizem que era Marcos que aconteceu isso, só ele que registra isso, do jovem que na hora do perigo ele fugiu nu. Aí então Jesus é levado ao Sinédrio, que é o governo, o julgamento dos judeus, dos escribas, dos sacerdotes. E ali cospem nele, cobrem o rosto dele, dão murros. E aí que Pedro nega Jesus. Pedro nega 3 vezes. O galo canta, Pedro nega 3 vezes, aí o galo cantou a 2ª vez. E ele, caindo em si, desatou a chorar. Capítulo 15, Jesus perante Pilatos. É o julgamento de Roma, o governo romano. É ele que substitui. Em vez de sacrificar Jesus, ele escolhe o Barrabás, que a multidão pediu para ele escolher. É Pilatos. E diz que ele ficou o resto da vida lavando as mãos, porque ele não teve coragem de assumir aquilo aí. Ele sabia que Jesus era inocente. Os soldados vestiram Jesus de púrpura, roupa de rei, coroa de espinhos, saudavam Jesus rei, ajoelhavam-se perante ele. Aí Pilatos despede Jesus para a crucificação. E nesse lugar que ele vai, Simão Cirineu vai passando e os soldados obrigam ele a ajudar Jesus a carregar a cruz. A crucificação se dá lá no Gólgota, oferece para ele vinho com mirra, que era um entorpecente para diminuir as dores, mas Jesus não aceita. Reparte as suas vestes e coloca na cruz, em 3 línguas, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. É o INRI que tem lá. Até hoje a Igreja Católica coloca isso. Jesus Nazarenos, Rex e o Deorum. Os passantes, os 2 ladrões, os religiosos, os condenados, todos insultavam Jesus. O ladrão só depois que ele se converte. E Jesus morre na hora sexta, que é 12 horas. Estava desde as 9 horas ele sendo crucificado. E é aí que ele clama, Pai, por que me desamparaste? Quando ele expira, o véu se rasga lá no templo. E o centurião diz, verdadeiramente, ele era filho de Deus. Aí tem o sepultamento, era véspera de sábado, então tinha que resolver tudo até de tarde. O José de Arimateia consegue o corpo,
coloca no seu sepulcro, que era um túmulo novo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observam. Aí no capítulo 15 e no capítulo 16, o último capítulo do livro de Marcos, tem a ressurreição, quando as mulheres chegam e a pedra está removida. Um jovem de branco diz para elas: ele ressuscitou, era um anjo, e dá um recado: ele vai esperar vocês lá na Galileia. Avise o Pedro, o aviso especial para Pedro. E Marcos diz que elas ficaram assustadas e fugiram. Aí Jesus aparece a Maria Madalena. Ela anuncia e Marcos diz que eles não acreditaram também. Aí Jesus aparece para aqueles 2 discípulos lá no caminho de Emaús. Quando eles contam, fala que eles não acreditaram. Aí Jesus aparece para todos eles, dá ordem para evangelização, censura a incredulidade deles. Eu avisei tanto e vocês não estão crendo que eu estou vivo. Aí ele dá a ordem de evangelização. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E os sinais dos que creem, aqueles que creem vão ter sinais, vão ficar diferentes, vão anunciar. E ele diz assim: eles expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, curarão enfermos. E se beber alguma coisa mortífera, não os matará. Esses eram os sinais que eles iam ter. Aí Marcos diz: Jesus foi subindo para o céu, recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. Eles partiram, pregaram em toda parte, o Senhor cooperando com eles e confirmando a palavra por meio de sinais. Deus os capacitou e os mandou, e eles obedeceram. Por isso que o evangelho foi disseminado, foi levado para muitas regiões, que nós vamos continuar estudando ainda mais um sinótico, que é Lucas. Vamos ler, estudar, ver esses detalhes, porque Deus quer falar conosco através da palavra. A Bíblia diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Nós não queremos ser destruídos, nós queremos ser instruídos, queremos ser usados para que muitas pessoas conheçam esse Jesus que deixou a glória e veio morrer em nosso lugar. Que Deus nos abençoe.